Hoje, o IA Trendcast tem o prazer de receber um convidado que representa com consistência e visão o que há de mais transformador na educação executiva brasileira. José Cláudio Securato é CEO da Exame Educação e da Sampo Escola de Negócios, uma das instituições mais inovadoras da América Latina, reconhecida globalmente pelo Financial Times como uma das melhores escolas de negócio do mundo. Advogado, economista, empreendedor e educador, Securato tem uma missão clara: democratizar o acesso ao aprendizado de qualidade com o apoio da tecnologia e da inteligência artificial. Ele idealizou o LIT, uma plataforma disruptiva que anteviu o uso da IA no ensino anos atrás. Criador do conceito de on-learning, ele acredita que aprender é uma jornada contínua, personalizada e acessível a todos. Em um momento em que o mundo discute o futuro do trabalho, da educação e da liderança, conversar com Securato é ouvir quem está de fato construindo esse futuro. Zé Cláudio Securato, muito obrigada por ter vindo ao IA Trendcast. Obrigado, Aline. Adorei o convite e a apresentação também, tá? Tomara que seja tudo isso mesmo. É difícil te apresentar de uma coisa só, né? Eu vou ter o vício aqui de te chamar de professor às vezes, porque você foi meu professor. Imagina. E é sempre um prazer te ouvir. Nas aulas ali na BPW, eu falo assim, poderia ficar falando com ele por horas. Muito legal. Obrigado pelo convite. Bom, professor, você lidera uma escola que já impactou dezenas de milhares de executivos, né? E hoje sonha em democratizar o acesso à aprendizagem de qualidade em escala. O que te moveu, o que te move nessa direção, né? Você começou a Sampo 20 anos atrás, né? Você falou. E quando você percebeu que você conseguiria transformar essa visão em realidade? Eu comecei educação não com tanta visão sobre o impacto que a educação tinha. Eu fui uma pessoa que foi impactada pela educação. Eu não fui um bom aluno na escola. Eu tive muita dificuldade no ensino médio. No segundo ano, eu peguei recuperação praticamente em todos os anos da minha vida, né? Na quinta, na sexta, inacreditável, né? Inacreditável, inimaginável. Mas eu sou a grande esperança para muitos pais, né? Então tá bom. Porque eu peguei recuperação todos os anos, chegou no segundo ano do ensino médio, eu reprovei e fui expulso da escola. E meu pai, um grande educador, professor titular da USP, professor titular da PUC, 2 faculdades, imagina, pós-doutor, assim, uma mega de uma carreira profissional e como educador. E imagina o desgosto de você aparecer com uma notícia, né, que você foi expulso e repetiu de ano. E aquele momento foi muito importante para mim, porque o meu pai pegou uma folha de papel e falou para mim assim, lista todas as pessoas que você conhece. Eu listei todas as pessoas que eu conhecia e ele falou para mim, olha, agora você já vai dormir e amanhã você vai me dizer das pessoas que você listou, quem você quer ser e quem você não quer ser, olhando o seu futuro. E aí, eu lembro que eu tinha listado dezenas de pessoas e eu escolhi ali 3 pessoas que eu falei, não, essas 3 pessoas no futuro seria legal se eu fosse parecida com elas. E ele falou assim, pois é, só que o caminho que você está traçando não é um caminho que você vai ser as pessoas que você gostaria de ser. Você não acha que você deveria fazer alguma coisa diferente? E aí eu, enfim, fui dormir com 17 anos. Arrasado. 16 anos eu tinha, né? E acordei com 26. Porque eu amadureci, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí foi quando eu comecei de fato, a me dedicar, a estudar, aprender. E estudar é muito chato. Mas aprender é muito legal. E isso foi definitivo na minha vida, porque depois eu fui fazer as 2 faculdades, fui fazer o MBA, o mestrado, o doutorado, ou seja, escrevi 10 livros, ou seja, eu segui uma carreira que as pessoas que estudaram comigo às vezes me encontram e falam, peraí, não pode ser a mesma pessoa, né? E essa transformação. Então, a educação transforma, desde que você queira ser transformado por ela. E eu acho que tem uma grande dificuldade, que é como é que a gente, olhando o Brasil, né, a Fundação Sampo em 2002. Em 2010, a gente teve 10 mil alunos pela primeira vez. 10 mil alunos é muita gente. É muita gente. Mas o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Então, é muita gente, mas no final, você não está gerando impacto. Então, eu acho que a grande virada para mim foi quando eu comecei a entender que a tecnologia pode impulsionar um acesso de educação de qualidade. Ou seja, eu não preciso trabalhar mais naquele formato
presencial, offline, como foi o passado, que foi quando eu comecei. Uhum. E se a gente conseguir mostrar para as pessoas o que é uma educação de qualidade, o volume, o desejo das pessoas vai crescer drasticamente, porque a gente sonha com aquilo que a gente vê. Se a experiência das pessoas é uma aula ruim, é um curso onde eu não aprendo nada, ou eu não consigo aplicar amanhã no meu trabalho ou na minha faculdade, a experiência é uma experiência de educação ruim. Mas se eu consigo fazer uma experiência educacional boa, as pessoas gostam, falam, não, essa aula eu gostei, queria ter mais dessa aula. Então, eu acho que a democratização, ou seja, a ideia de esses estados, eles vêm de uma vida de trabalho. Uhum. Né? Ele veio da minha experiência pessoal de ter sido transformado pela educação, ele vem de educar, né, milhares de pessoas, a gente teve 500 mil alunos já em 20 anos, né, meio milhão de pessoas, é muita gente. Pessoas aí já É muita gente. E eu conheço muitos dos alunos, óbvio, né, no limite do que uma sala de aula permite, em grandes grupos, mas é muito legal quando você, recebendo o feedback dessas pessoas, fala, puta, eu nunca entendi um tema, mas aí eu assisti uma aula e eu consegui entender, então essa aula é boa. Poxa, como é que a gente leva essa aula boa para muita gente? Então, esse é um pouco do que aconteceu para dar esse estalo, né, de como tentar trabalhar educação de qualidade em várias vertentes. E sempre teve a tecnologia, né? Sempre. Sempre teve. A tecnologia é fundamental. Agora, você falou que você não era um bom aluno, mas você foi empreendedor com 14 anos, né? E você fazia um comércio que era só único para aquela nossa época, né? É verdade. Conta um pouco, que isso é muito... isso é muito curioso, que eu descobri sobre você. E daquele menino de 14 anos, empreendedor, o que hoje permanece igual e acho que o que você precisou mudar radicalmente, você já contou um pouco, né? Quando eu tinha 14 anos, o meu pai chegou para mim e falou assim, filho, eu não vou pagar mais nenhuma conta sua. E aí eu arregalei um olho e falei, não estou entendendo nada, né? Mas ele falou, olha, aqui, naquela época, né, para quem não viveu, não existia um telefone por serviço como hoje, que você pede uma linha telefônica com um celular, instantaneamente você tem. Um número e pronto. Você tinha que ir na companhia telefônica e era um ativo. Você comprava um telefone e o telefone, ele valia $3.000 na época. Era um ativo, você declarava do imposto de renda. E meu pai tinha uma carteira de linhas telefônicas alugadas. E ele falou para mim, você vai tomar conta dessas linhas telefônicas para mim e para o meu irmão. Teu irmão mais velho, 2 anos mais velho que eu. Você vai tomar conta dessas linhas telefônicas, você vai fazer a gestão dessas locações. Todo esse dinheiro é seu. Claro que ele já tinha feito a conta. Ele viu que o dinheiro da locação eu ia pagar minha escola, pagar o inglês, pagar o não sei o quê, e no final não ia sobrar tanta coisa, né? Mas a ideia era você aprender a administrar ali uma pequena planilha. Afinal de contas, era uma coisa muito simples, né? Você tem X linhas telefônicas, a receita, os gastos são os meus custos. Meu trabalho era esse, meu trabalho era organizar isso. Da autonomia e da responsabilidade. Exatamente, era exatamente isso que meu pai queria. Mas eu descobri, né, olhando para trás, a veia empreendedora. Então eu descobri que a Telesp, né, a Companhia Telefônica de São Paulo da época, tinha um plano de expansão das linhas telefônicas. Você precisava pegar um CPF, cadastrar, e cada CPF tinha direito a 3 linhas telefônicas. 3 ou 5, né? 3 ou 5, depende da época. E eu não tinha nem CPF, né? Mas eu tinha avó, eu tinha tia, mãe, ou seja, todo mundo que gosta de você, né? Aí eu pegava todo mundo, colocava no carro, fazia minha mãe, levava todo mundo na Telesp. Eu lembro um dia de chuva, teve um plano de expansão no aeroporto de Congonhas. E eu levei toda a minha família num domingo, com ficha preenchida, para protocolar para elas emprestarem o CPF. Aí você conseguia as novas linhas, e aí eu comecei a alugar mais linhas. E com o aluguel de novas linhas, eu comecei a ganhar um certo dinheiro, né? E também comecei a gastar esse certo dinheiro, e é por isso que eu não ia na aula, por exemplo. Uhum. E esse pedaço ele é muito curioso, porque eu descobri um pouco do empreendedorismo. Assim, esse negócio de, se eu fizer mais, eu ganho mais, né? Isso é muito legal. E que depois foi me ajudar em outros negócios. Então, às vezes eu olho para trás e vejo, assim, que é possível, né? Se você fizer um pouco mais, trabalhar mais que os outros, e eu estava fazendo mais do que quem tinha 14, 15 anos na época, que era gerir um PNL ali com resultados, e fui atrás para ter um pouco mais de resultado. Eu acho que isso foi muito marcante na minha vida, acho que me ajudou muito quando eu olho para trás e vejo... E você continuou com isso até que idade, mais ou menos? Depois, quando eu... Já no segundo... com 16 anos, quando eu repeti de ano, etc.,
Aí meu pai achou melhor acabar com a... Acabar com esse melhor papo você... de ganhar dinheiro aí. É melhor você estudar, porque ganhar dinheiro eu já entendi que você tem um certo jeito, né? Agora precisamos estudar. Volta. Boa. E como foi transformar a Sampo numa referência internacional, sair no Financial Times? Foi um processo? Houve intenção? Teve um momento decisivo para isso? Como é que aconteceu isso? Teve intenção, mas a gente não imaginava que a gente ia conseguir uma projeção internacional tão rápida. Tá. Então, a história da escola, você talvez divida em 3 grandes blocos. Na minha cabeça, não tinha nada. Então, meu primeiro grande objetivo é como é que eu transformo nada em alguma coisa. Então, o primeiro ano de trabalho, eu não tinha nenhum aluno, não tinha nenhum professor. Eu tinha uma salinha emprestada, onde eu estava começando o negócio. Então, você passar 1, 2, 3 anos e você ter um conjunto de alunos, um conjunto de professor, um conjunto de cursos criando uma recorrência era o grande objetivo. Uhum. Conforme você vai fazendo benchmark, você vai olhando instituições fora do Brasil, etc. A Sampo nasce de um benchmark da New York Institute of Finance, que é uma escola de negócios independente, né? Só para lembrar, nos Estados Unidos você tem as grandes universidades e a escola de negócios da universidade. Né? Então você tem Harvard University e você tem Harvard Business School. E a New York Institute of Finance, ela foi fundada pela Bolsa de Valores para treinar as pessoas em finanças, mas ela não era de nenhuma escola. E a gente copiou esse modelo, né? O meu pai ia para Nova York, dava aula em Nova York, trabalhou em Nova York. Ele um dia voltava com esses panfletos e falou, cara, a gente tem que montar um negócio assim. E ali foi um pouco da semente, né? Lembrando, meu pai já tinha sido fundador do BMEC, fundou a área de educação da FIA, né? Dos professores da USP. Então, ou seja, mas ele sempre gostou muito desse negócio. E eu tenho esse panfleto até hoje. Ah, que legal! Porque ele tinha vários cursos de finanças, com vários livros, com os professores. E foi um pouco dessa base, né? Que eu usei. Passou um certo tempo, a gente começou a crescer e a gente começou a perceber, interagindo com outras escolas, mandando e-mail para uma escola aqui, outra ali, que os rankings internacionais poderiam ser alguma coisa que mudasse o jogo para a gente. Então, a gente começou a olhar, o que é um ranking? Porque se o ranking das melhores escolas tem 50 critérios, poxa, para a gente um dia ser alguma coisa, vamos ler quais são os 50 critérios e começar a seguir os 50 critérios. Então, a ideia do ranking nasce mais como um benchmark de parâmetros do que a gente poderia ser do que como do que resultado. concorrer ao ranking. Né? Até um dia que a gente já deu certo, robustez, né? A gente já estava em 2011, já tinha mais de 10 mil alunos, já tinha ali uns 200 professores, a gente falou, pô, acho que agora a gente tem resultado para não passar vergonha, vamos aplicar. Aí aplicou. E aí foi a primeira vez que a gente foi ranqueado. Aplicou e foi na primeira vez? Foi na primeira vez. Em 2011 a gente foi ranqueado. Que legal. Como uma das melhores escolas para executivos do mundo. Foram várias vezes, né? Foram 5 vezes. 5 vezes. E quais foram os seus grandes aprendizados ao longo da sua jornada toda, vai? Professor, educador, empresário, líder de transformação de pessoas, né? Porque a gente entra na Sampo e sai transformado, né? Eu acho que... Vamos começar com o professor. Tá. Eu acho que o grande trabalho do professor é conseguir guiar a imaginação dos seus alunos para que eles possam, de fato, entender quais são os conceitos, quais são as aplicações, quais são as possibilidades que estão sendo criadas naquela sala. A gente está conversando, as pessoas estão assistindo e ouvindo a gente, e toda vez que a gente fala, se eu pudesse colocar uma TV aqui, uma tela, onde tem o que eu falo e tem o que eu estou pensando, seriam coisas distintas. E certamente eu posso descrever uma cena, você está vendo, você está entendendo o que eu estou te falando, mas você está imaginando outra cena. E quem está nos assistindo está imaginando também outra cena. Ou seja, a comunicação humana é uma comunicação racional no sentido das palavras. As palavras são signos, são linguagem matemática, oral e escrita. Mas a gente conversa, a gente se entende, mas a gente não para de imaginar. E essas desconexões vão criando dificuldade na comunicação, cada um imagina uma coisa. Então você tem problema de contexto, você tem um problema de imaginação. Então, o que eu fui percebendo, né, ao longo da carreira como professor é que ser didático é conseguir guiar a imaginação dos alunos. E aí estabelecer uma forma de comunicação que seja realmente muito clara, ela facilita muito o processo educacional.
E, no fundo, facilita o processo de gestão, facilita o processo de liderança. Então, acho que como professor, assim, professor é uma coisa que você tem que gostar de ser, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Quem sabe? É legal quando você é aplaudido no final da aula? Mas as horas que você gastou preparando a aula e as horas que você vai gastar depois corrigindo prova, que é uma coisa que eu faço até hoje, é um negócio que demanda muito tempo. É zero sexy, né? Corrigir prova, mas tem que corrigir, né? Faz parte, faz parte do trabalho. Então, acho que professor é mágico, né? Você encontrar uma pessoa X anos depois e ela falar o quanto ela foi impactada pela sua aula, como a gente estava conversando, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu recebi um inbox no Insta há um mês atrás. Tive aula com você em 2008. Eu vi que você postou isso, né? Muito legal. E ele virou CEO de uma empresa. E ele falou, putz, você não quer bater um papo que eu queria saber o que você acha sobre eu ser CEO de uma empresa, carreira, dicas de liderança, etc. Então, assim, isso é muito transformador para quem dá aula. Você vê que seu impacto ele é muito maior. No final, é quase um impacto eterno, né? Então, acho que essa parte é um grande aprendizado. Como empreendedor, tem um negócio hiper clichê que eu li a vida inteira, né? Há 20 anos atrás, quando eu comecei a empreender, o meu primeiro empreendimento foi um empreendimento de internet, na época do .com em 99. Eu também entrei na internet em 99. Então, boom dos sites, né? Naquela época, né? E qual era o teu? eu fiz uma incubadora de sites, criei alguns sites, fiz um site de investimento, eu fiz um site de automóveis, fiz um site de religião, né? Que foi um dos primeiros sites de religião, chamado religiãocatólica.com.br, que foi o maior sucesso em termos de conteúdo e o maior fracasso em termos de negócios. Mas eu sempre, depois, obviamente, quando você está começando, você fica... Até hoje eu procuro referências, imagina na época. Mas tem um negócio que é super clichê, que é assim... Não, se você acreditar e tiver persistência, vai dar certo, né? Eu acho isso muito verdadeiro. Então, quando eu dou aula de empreendedorismo, a grande lição para mim é como você está preparado para fracassar 10 vezes até você atravessar a arrebentação e conseguir parar de pé o negócio. Porque o fracasso ele é um fracasso em várias instâncias. Você tem um fracasso básico que acabou o dinheiro. Você tem um fracasso social. O que você faz? Você tem uma startup. Nossa, super sexy, bacana. Você encontrou a turma de novo. Você tem. Como é que tá a startup? Não, tá ótima, tá. Como é que tá a startup? Tá morrendo. Como é que tá a startup? Morreu, acabou a startup. Então, assim, o fracasso é péssimo. Né? Então, vamos trabalhar para ter sucesso. Então, a ideia de você se preparar para as mortes do negócio é muito boa. Porque os negócios vão morrer. A Sampo morreu várias vezes. As pessoas acham que eu queria a Sampo, deu sempre tudo certo. E, agora, maravilha. Não, a Sampo, ela morreu 2 vezes. Por 2 vezes, praticamente ela tinha acabado. E a primeira vez eu não estava preparado, mas eu fui socorrido, né? Eu consegui ter uma rede de apoio, né? Fui conversar com meu pai, falei, putz, olha a situação, né? Na época da internet, eu fiz um site, fiz outro, e consegui ter um certo sucesso. E um dia acabou o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, meu pai falou, acabou o dinheiro. A gente tinha 40 funcionários. Foi agora, pai. Não, agora você demite todo mundo, acabou o dinheiro. E foi uma sensação péssima. Porque eu tinha 22 anos, as pessoas que trabalhavam comigo tinham 40, 50, 30. Então, as pessoas tinham família. Sim. E aí eu entrei 9 horas da manhã no escritório e saí 6 horas com a empresa fechada, devastada. Daí eu falei, cara, eu não quero mais passar por isso. Sim. É melhor as coisas darem certas. Mas o empreendedorismo não dá certo sempre. É muito razoável que os negócios deem errado. Então é como a gente se prepara para os negócios darem errado. Quando deu errado a primeira vez, eu fui conversar com meu pai, eu falei, pai, estou com um problema. E aí ele falou, não, a gente tem que insistir. O negócio é bom, tá dando certo, maravilha. E as outras vezes que o negócio deu errado, eu estava preparado para dar errado. Então você se prepara de várias formas, né? Tem vários riscos dentro do empreendedorismo. O risco mais comum é o risco de interrupção de receita. Né? É um risco de algum grande evento que te consuma muito caixa.
é um risco de uma grande mudança de negócio, né? Então, você tem que estar preparado para isso. Porque a única certeza de qualquer negócio é que ele vai quebrar, ele vai ser interrompido, ele vai passar por dificuldades. Eu acho que o grande aprendizado que eu tenho como empreendedor é que você precisa estar pronto para superar tudo isso. Então, você tem que ter reserva, você tem que ter resiliência, você tem que ter contato, você tem que pensar antes, você tem que pensar nas possibilidades que pode acontecer, nas boas e nas ruins, Sim. porque elas vão acontecer, né? E, para terminar a resposta, né, qual foi o grande aprendizado como líder, né? O empreendedor é uma pessoa que ela começa trabalhando muito sozinha. Ela tem um sócio, 2 sócios, e o empreendedor ele faz tudo. Porque como não tem quem faça, né? Eu lembro na primeira sala da São Paulo, né, eu atendi o telefone e falava, São Paulo, bom dia. Aí a pessoa, eu queria informações sobre o curso. Só um minuto, transferia, pegava o outro telefone, transferia para mim mesmo e falava, setor de curso, tudo bem, né? Porque você faz tudo. Por quê? Porque a empresa tem 3 pessoas, você tem que fazer tudo. Com o passar do tempo, você tem que entender que se você não parar de fazer tudo, também a empresa não vai crescer. Né? Então, a estruturação de pessoas é uma coisa extremamente relevante em liderança. Ela passa desde esse primeiro momento onde você vai deixar de fazer as coisas e trazer pessoas, até o momento em que você vai aceitar que você vai ter pessoas que fazem as coisas melhor que você. E que seu papel não é saber mais do que todo mundo dentro da empresa. E essa é uma conclusão muito difícil de se tirar. Porque eu tinha um financeiro, mas eu sabia mais que o financeiro. Eu tinha uma pessoa que tomava conta de curso da parte acadêmica, mas eu sabia mais que a pessoa. E assim por diante. Até chegar um dia que eu comecei a montar um time com pessoas que me diziam o que tinha que fazer. E não eu tinha o que dizer para elas. E o grande... Senão também você não cresce, né? Não tem como. Você como pessoa também não cresce, você como executivo não cresce. Claro, você tem que trocar, você tem que ouvir. Você tem que ouvir. E aí vem, para mim, hoje, o meu grande papel como CEO é criar um ambiente para as pessoas poderem trabalhar. Criar um melhor ambiente. Criar um lugar onde elas possam trocar, onde elas possam ser verdadeiras, onde a gente possa errar junto. Criar um ambiente onde as coisas, eu falei, as coisas vão dar errado. Então a gente tem que ter um ambiente onde as coisas podem dar errado de uma forma controlada. Onde a gente consegue festejar o sucesso junto. Mas a criação do ambiente, ela é muito importante na liderança. Porque a liderança não é mais aquela verticalidade. 7 passos, né, para a liderança, carreira, plano de carreira, não sei o quê. Não... Acabou. As né? coisas não existem. Não existem mais. A hierarquia é super achatada. A hierarquia é muito pouco importante. Então, criar um ambiente onde as pessoas consigam conviver, que elas se sintam seguras, que elas se sintam à vontade para comentar, para falar que aquilo está errado, para colocar opinião. Eu acho que é o grande papel hoje do líder. O líder, o líder que inspira é legal? É legal. Tem que ser uma figura que as pessoas querem ser como você? Eu não sei. Eu acho legal o líder que inspira. É legal trabalhar com uma pessoa que te inspira. Mas se você aparecer pouco e conseguir fazer um ambiente onde as pessoas vão, da forma delas se entendendo, né, com os clusters naturais que tem dentro da empresa, claro, mas você conseguir criar um ambiente onde, no geral, as coisas acontecem. Que a empresa roda. Né? A empresa roda, né, com uma certa autonomia, né, no sentido de que não depende de pessoas chaves exatamente. Ou seja, você de fato criou uma liderança muito mais horizontalizada, né? E não aquela verticalidade do chefe, da ordem, né? Que é uma coisa que ficou muito para trás ao tempo. Muito para trás. Você liderou a Sampo por mais de 20 anos e recentemente assumiu a Exame Educação, né? Como que é esse novo momento seu como CEO, né? A gente brincou lá fora, né? De empreendedor, empresário a executivo. É um momento super interessante, né? Porque é diferente. E, né, tem coisas que são muito boas e tem coisas que são super desafiadoras. Então, essa grande consciência da mudança, para mim, é a primeira o grande aprendizado, né? Então, em dezembro de 2024, a gente fez a transação com a Exame. Fazendo um parênteses, a Exame faz parte do grupo BTG, né? Então, quando abriu, passou por uma reestruturação, o BTG participou do financiamento da reestruturação da Abril,
E a Exame ficou para o Grupo BTG durante essa negociação. E a ideia da Exame era, né, que até hoje é preservar um pouco essa ideia de ter uma mídia de negócios que fala sobre capitalismo, que fala sobre empresa, sobre ganhar dinheiro, que fala sobre gerar emprego, sobre pagar imposto. Então, essa é um pouco da visão da Exame. Uma mídia de 20 milhões de leitores mês, né, que é muita gente. Eu te falei que eu fui Exame, né? Ah, é verdade, você falou. Exame, É. fui Exame 4 anos. Que legal. Fiz o portal Exame. Ah, nossa, que bacana. Eu lembro quando saiu o portal Exame. 2001. Lembro super. Uma loucura. Loucura. Era uma baita inovação. Era, um negócio... era maravilhoso. Fiz o negócio, fiz o Exame, depois eu fiz o Exame. Que legal, que legal. Era muito bom. E o que eu acho legal da Exame é a sinergia que tem com o negócio de educação. Quando você conversa com milhões de pessoas sobre negócios, né, você informa. O passo que a gente está dando é o passo de também formar as pessoas. Então, assim, a tese é muito legal. Sim. Você está dentro de um grupo, um dos grupos mais relevantes do Brasil, que é o BTG. É espetacular pela estrutura de apoio que você tem. Então, você tem acesso a muita informação, você tem um apoio dos times, né, do próprio grupo para te ajudar em diversas questões. Então, você tem com quem trocar, você tem com quem perguntar. O que te cria muita aceleração. Você consegue ter muita informação com muita velocidade. Então, esse é um passo super relevante. É claro que quando você é dono, uma empresa de dono é aquele negócio que, por mais que você tente não participar, se o dono falou, está falado. Sim. E quando você está numa empresa em que você é executivo, por mais que hoje, dentro da Exame, eu tenha um espaço gigantesco, é claro que muitas coisas eu preciso submeter, conversar. E às vezes não é submeter para aprovar. É muito submeter para conversar, para trocar, para explicar coisas que são muito naturais para a minha educação, mas que agora dentro do grupo são coisas que eu preciso trocar. Então, no começo deu uma certa ansiedade, porque tinha uma coisa que eu falava, não, farei isso aqui em uma semana, a gente vai demorar um mês para fazer, né? Mas também acho que faz parte de agora a gente está nessa construção desse espaço de confiança e transparência para que a gente, de fato, também possa, por ter confiança, por ter transparência, também acelerar. Então, eu acho que o que tinha na Sampo era um grupo que trabalhava junto há muito tempo, né? O Adriano Mussa, que é o reitor da escola que você conhece, já trabalha comigo há 18 anos. A Mila, que é Marketing Sales, agora ela é Sales, Sampo, Exame Educação. Ela já trabalha comigo há 16 anos. O Marcos de Tecnologia já trabalha comigo há 8 anos. Então, assim, é um time que trabalha junto há muito tempo. Isso cria uma relação de confiança e de transparência, como eu falei, que de fato dá muita velocidade para fazer as coisas. Sim. Né? E o Mussa, que é um parêntese, Mussa, que foge do podcast, né? Ele foge. Ele foge, né? Que é dele. Aí aquele dia no lançamento da graduação, catei ele de novo, eu sei que ele foge, mas aí vem o meu lado ex-jornalista, que vai insistir eternamente. Não, mas a gente vai trazer. Até ele conseguir. Até eu conseguir, eu vou ficar insistindo. Na sua gestão da Sampo, você também, a escola também se destacou como uma das empresas mais maduras digitalmente, né, segundo a McKinsey e o Valor Econômico. Como você fez essa transformação digital lá atrás, desde dentro, né? Você criou o LIT, né, como eu falei na abertura. Como é que você levou essa visão da tecnologia e levou essa maturidade digital para a Sampo? Em 2015 aconteceram duas coisas muito interessantes. Eu fui num evento da IBM, em que eles começaram a apresentar o IBM Watson. E eu anotei tudo, entendi tudo. Era um final de semana de imersão e chegou na segunda-feira, aconteceu o que acontece com todo mundo quando vai num evento desse. Nada. Passou um ano, fui no mesmo evento. Passei um final de semana, peguei minhas anotações do ano anterior, adicionei as informações do ano de 2016, falei assim, caramba, acho que esse negócio está acontecendo. Está acontecendo. E aí, no mesmo evento, eu falei, eu queria fazer uma reunião, eu quero entender de fato o que é inteligência artificial.
Porque eles eram únicos naquela época, Eles eram né? únicos. De uma coisa tangível de Sim. verdade, né? O Watson foi a primeira coisa tangível pra Com gente. certeza. E seria o que é hoje o ChatGPT Isso. e os demais. E aí, foram legal. E eles começaram a explicar, tal, começaram a apresentar, falaram, não, mas eu queria saber um pouco mais. Não tem um laboratório, não tem alguém que programa? E aí eles falaram assim, não, tá bom, então vamos fazer um experimento. Você dá aula do quê? Eu falei, dou aula de economia. Tá bom, você vai ensinar economia pro Watson. Eu falei, tá bom. E aí o Mussa foi ensinar finanças pro Watson. E aí se trancou numa sala. E aí um conjunto de pessoas da IBM começaram a mostrar pra gente o que era uma programação dentro, né, de computação dentro. cognitiva, Aham. por dentro, vendo o que a gente tinha de tecnologia da época. E aí abriu um mundo na nossa cabeça. Então essa é uma parte. Eu já tô aqui, eu já tô explodindo hoje um negócio que já aconteceu. Imagina, que Não, uma delícia. loucura. Foi muito legal. Muito legal. E em 2016, eu fui num evento, numa associação internacional, aquela parte de internacionalização que você perguntou, Uhum. a gente se inscreveu em todas as instituições, associações de escolas internacionais, né, de negócio. Uhum. E algumas não aceitaram a gente, depois aceitaram, mas nessa época a gente já era aceito. A gente já estava no Financial Times há alguns anos, então teve um encontro de 500 presidentes de escolas de negócio do mundo todo. E o tema era impacto. Como você mede o impacto de uma escola? O que é o impacto da escola? O impacto é o aluno? O impacto é a organização onde esse aluno trabalha? O impacto é a sociedade? Como é que você mede? E de lá saiu alguma ideia, né? Caiu uma ficha assim, poxa, 10 mil alunos, 12, 15 mil alunos por ano é legal, né? Como eu já falei, mas o Brasil tem milhões de pessoas e a gente não vai conseguir mudar o país. Porque a primeira pergunta, né? A gente ganha uma apostila desse tamanho para entender o impacto da escola. A primeira página é, se você deixar de existir, o que acontece no mundo. Aí a gente sentou toda a liderança e falou, vamos fazer esse exercício, vamos, tá? Se a Sampo deixasse de existir em 2016, o que acontece? Nos primeiros 15 minutos a gente achou que aconteceu um monte de coisa. Passaram meia hora, a gente olhou e falou, bom, se a gente deixar de existir, não acontece nada. Porque o Brasil tem boas escolas. Nossos alunos poderiam ir para outras escolas e estava tudo bem. E a gente começou a perceber que o nosso nível de impacto era baixo. E aí a gente juntou as duas coisas. Putz, o ensino online no Brasil tem um resquício de baixa qualidade. Porque as primeiras graduações online eram graduações de baixa qualidade. Era meio... era pega dinheiro, pega... Caça-níquel, né? Vende título, né? Caça-níquel, vende título, isso. E todo mundo tinha passado, quem era do mundo corporativo já tinha passado por aquele treinamento de compliance, que é um bonequinho se mexendo. Então as pessoas falavam assim, nossa, EAD, online, Não era bom mesmo. putz, isso é muito ruim. E com as tecnologias emergentes, a gente começou a perceber, dá para fazer um online espetacular. E aí foi quando a gente juntou a tecnologia da IBM, né? Juntou ciência de dados, juntou ciência de aprendizagem e a gente fez a plataforma. A gente fez o LIT. E o LIT, ele teve algumas camadas de inovação, né? A primeira camada de inovação é você fazer uma plataforma 100% baseada em dados. Então, a arquitetura da plataforma, ela é baseada em dados. Para quem não entende o que é uma arquitetura de dados, pensa numa casa, pensa na estrutura hídrica de uma casa. Eu tenho um telhado, cai água, cai na calha, eu tenho uma caixa d'água, eu abro uma torneira, um chuveiro, tem um ralo, ou seja, tem água circulando na casa inteira. Essa é uma empresa, tem dados circulando na empresa inteira. Uhum. Se eu conseguir organizar o fluxo dessa água, para essa água cair no mesmo lugar, né, você tem de fato uma concentração, você consegue otimizar essa água. No caso dos dados, é como é que eu consigo fazer uma estrutura de softwares que esses dados coletados conseguem cair no mesmo lugar, que se chama Data Lake. Uhum. Então, a ideia central da plataforma é que ela partiu do zero. Então, ela já foi feita toda baseada em coleta de dados. A gente coleta tudo de dados. E os dados servem para 1 bilhão de coisas. Então, essa é uma inovação. Não tinha uma plataforma com tantas camadas coletando dados. E o LIT, até hoje, é uma plataforma de extremo diferencial. Eu acho que as pessoas não chegaram no que o LIT que a gente fez em 2016. Hoje. Uhum. Tá? Eu também acho, viu? Realmente, o mundo online é bem duro, né? É bem duro. Ruim. Ainda é bem ruim. Outra coisa que a gente fez foi colocar, por causa dos dados, a gente colocou camadas de personalização.
Então, como a gente captava os dados, a gente captava os textos dos alunos. Ao captar os textos dos alunos, a gente colocou algoritmos para atrelar o texto, que é a linguagem, a traços de personalidade do aluno. Então, a gente conseguiu, do texto que o aluno escrevia, começar a falar, olha, com 95% de acurácia, eu sei que a Aline tem traços de personalidade dessa forma. Depois que a gente tinha os traços de personalidade, o próximo passo foi atrelar a personalidade à aprendizagem, que é um tema super discutido, mas que a gente, usando os dados e com depois 300 mil alunos na plataforma, a gente conseguiu entender como de fato isso funcionava. Porque as pessoas aprendem de forma diferente. A gente aprende usando os nossos sentidos, que se traduzem em verbos. Ler, escrever, ouvir, assistir, discutir. Cada Hoje verbo em desse... dia, fotografar. Fotografar. A gente aprende o tempo inteiro. Quando a gente usa esses verbos, a melhor forma de aprendizado é a combinação dos verbos. Então, só ler dá um resultado, só ouvir dá um resultado, só assistir dá um resultado. Então, quando você combina os verbos, é a melhor forma de aprender. Se você conseguir combinar formas ativas também, porque se você está só ouvindo esse podcast, é legal. Mas se você conseguisse, além de ouvir, anotar coisas que forem interessantes, aprendizados que você teve, aí de fato a aprendizagem é muito mais forte. Então, se você tem vários verbos de ensinar, para poder ensinar alguém alguma coisa, e as pessoas têm personalidades diferentes, será que todo mundo aprende pelos mesmos verbos? Foi esse algoritmo que a gente resolveu. A gente percebeu, por exemplo, que pessoas com alta extroversão tinham muita dificuldade de começar a aprender alguma coisa lendo um texto. Que parece uma coisa óbvia depois que eu falo, mas a plataforma não se prepara para isso. Então, vamos começar a aprender aqui análise de investimentos. Legal, tá um texto. Se a pessoa é muito extrovertida, é a pior forma dela aprender. A melhor forma dela começar a aprender é conversando sobre o tema. Depois ela pode assistir um vídeo. Depois ela faz um exercício, depois fala assim, agora lê isso aqui que é um resumo de tudo. Aí ela fala, nossa, que legal, adorei. Ufa. Quando você pega uma pessoa introspectiva, você colocar ela numa sala de discussão, você quer matar a pessoa, né? Ela é introspectiva, ela não quer conversar com 20 pessoas. Então, para começar, você tem que colocar ela em pequenos grupos. Mas o ideal é que essa pessoa comece lendo. Para depois ela assistir, para depois ela escrever, para depois ela poder entrar num grupo. Eu como o contrário. Então, esse tipo de personalização do aprendizado foi algo que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu personalizar também o que aprender. Então, a gente conseguiu ensinar o Watson a fazer perguntas sobre aprendizado. Então, vou fazer um curso de avaliação de empresas. Legal. O Watson fazia 5 perguntas e com base nas 5 perguntas a gente entendia se você sabia ou não o conteúdo. E a gente ia eliminando partes do conteúdo. E não é uma prova. É uma pergunta com uma sagacidade. Tem uma sofisticação. Foi muito legal. Hoje o LIT está disponível para qualquer pessoa Qualquer que pessoa, queira. qualquer pessoa que Não queira. é só sample o exame. Não, o LIT é uma plataforma aberta. É, plataforma aberta, é só assinar e fazer. Porque tem a quantidade, ele causa fomo, né, um pouco. Sim. Porque a quantidade de Tem muito coisa curso. que tem lá, a quantidade de curso que tem lá dentro, é Palestras. uma loucura. É uma loucura. É maravilhoso. Dá para se informar e estudar tudo. E a última coisa que a gente fez para ganhar o prêmio, né, da McKinsey, por 2 anos, que foi muito legal, é que a gente criou uma espécie de um avô do ChatGPT. Né? É o avô do ChatGPT, ó. Que a IBM reconheceu, a gente tem essa carta quadrada, a gente como o primeiro criador do primeiro professor do mundo usando IBM Watson, porque de fato a gente criou um professor de finanças, quando você conversava com o Watson, ele te respondia não com a qualidade do ChatGPT, é outra tecnologia, a gente está falando de uma tecnologia 10 anos atrás, mas já usando linguagem natural, computação cognitiva, tentando fazer, no fundo, análise de dados e predição. É um sistema de redes neurais, onde a gente conseguiu criar um sistema para as pessoas conversarem e foi super legal, foi um baita de um projeto. E aí foi quando a McKinsey analisou e viu que a gente estava muito na frente de inteligência artificial. Foram só 2 anos de prêmio no Brasil da edição, esse prêmio existe fora do Brasil. Mas na segunda edição a gente ficou no 1% mais maduro digitalmente no mundo. Parabéns. Foi super legal. Parabéns. Foi 2 anos que existiu, 2 anos que teve.
E o que é o conceito de on-learning? E como ele muda a lógica ou de ensino ou de aprendizagem? Como que você me explica isso? A lógica é a seguinte, a maior parte das pessoas, a gente atrela o processo de aprendizado a fases da vida. Então, a gente ainda tem um resquício da escola seriada, né? Eu vou na primeira série, segunda série, terceira série, adivinha quando depois? A quarta série, né? E esse processo é um processo, né, antigo, da Revolução Industrial, mas que funciona. Mas esse processo é um processo que a gente atrela tempo e espaço para o processo de aprendizado. Então, a escola vai determinar o que você vai aprender e quando você vai perder. Então, quando que eu aprendo potência? Não, potência é na sétima série. Mas eu quero aprender antes. Não, mas você não pode. Espera aí uns 3 anos, você vai chegar na potência. Calma. Então, esse processo de aprendizado, ele se estende depois na faculdade. Então, o ensino convencional você vai para a escola, se você conseguir, você vai para a faculdade, aí você vai trabalhar e aí se aposenta. Como esse mundo não existe mais, Sim, não existe. faz tempo, a lógica de tempo e de espaço, ela está sendo desconstruída. Então, dando um outro exemplo disso, assim, se a gente voltasse 30 anos atrás, eu sei exatamente a hora que as pessoas jantavam. As pessoas jantavam assistindo o jornal, na televisão. Elas jantavam na hora do jornal, a família sentava, ligava a televisão, e todo mundo jantava assistindo a TV. Essa é a sincronia do tempo e do espaço. Você vai ter notícias na hora que eu quiser te dar as notícias, que é a hora do jornal. Então, ou seja, como esse mundo quebrou, uma das grandes transformações do mundo é a transformação de tempo e espaço. Então, hoje eu vou ter notícia a hora que eu quiser. Sim, e pelo meio veículo que eu quiser. quiser. E por que eu não posso aprender o que eu quiser? Então, a ideia de poder aprender a qualquer hora, em qualquer lugar, aquilo que eu quiser aprender, é a grande quebra do processo de aprendizado, principalmente adulto. Para a criança é um pouco mais diferente. E aí só que a gente tem um problema de conceito e de como a gente cresce, de como a gente encara o processo de aprendizado. Porque a gente vai para um curso, a gente liga o modo aprender. Uhum. Não, agora eu estou aprendendo que eu estou fazendo um curso. Acabou o curso, você desliga o modo aprender. Não, agora eu vou só trabalhar. E a aprendizagem, ela tem que ser fluida. Ela tem que ser constante. Por isso que se fala muito em aprendizagem ao longo da vida. Uhum. E a ideia de criar o nome On Learning é justamente essa ideia de você deixar o modo aprender ligado. Você não tem que desligar o modo aprender. Então, o processo de aprendizado, ele tem que ser constante, fluido, ele tem que ser a todo momento, ele tem que ser percebido. Inclusive, quando você está num processo informal de aprendizado. Porque a gente dá muita atenção para o processo formal de aprendizado. Estou fazendo um curso. Estou pronto aqui para anotar o que você vai me falar. Então eu liguei o modo Liguei o modo aprender, né? Mas as reuniões, as formas desconstruídas todas, como o nosso videocast aqui, são várias formas de aprendizado que a gente tem o tempo inteiro. Então é possível você aprender numa reunião. Mas você precisa perceber que você está aprendendo naquela reunião. Uhum. Né? Como que você percebe? Anotando, com consciência. Eu tenho um caderno que eu chamo de caderno de aprendizado. Então, que no fundo é um bloco digital dentro do meu iPad ou do meu smartphone. E eu deixo ele aberto. Então alguém fala, puta, negócio interessante você falou. Aí eu vou lá, anoto no meu caderno de aprendizados e periodicamente eu visito ele. Porque está na minha agenda visitar meu caderno de aprendizados. Tenho meia hora para visitar meu caderno. Eu vou lá, vejo, pesquiso, tal, escrevo, etc. E aí eu tento exercitar aquela ideia de você ler, ouvir, assistir, etc. Uhum. Então, um learning é você deixar o modo aprender ligado, percebendo que o processo de aprendizado ele é formal e informal e que você tem que dar vida para esse processo de aprendizado. Você tem que, de fato, parar e reconhecer que você está aprendendo. E são coisas bobas. Nossa, eu participei de uma reunião, essa pessoa tem uma técnica de região muito boa. Maravilha. O que eu percebi nessa técnica? Ele começa assim, depois é assim, depois é assim. E você tem que anotar. Você tem que sistematizar isso. Esse é o on-learning. Eu acho que é assim que as pessoas deveriam encarar o aprendizado hoje. A São Paulo sempre foi muito pioneira nos programas, né? Dos que eu participei, e eu vejo os outros que eu tenho vontade de participar ainda, são sempre assim, ESG, você viu primeiro na Sampo. Uhum. China, você viu primeiro na Sampo, né? O que você está vendo agora
de inovação para a área de negócios, para onde que as pessoas poderiam olhar para ter um aprendizado? A gente está vendo muita coisa, tá? Eu acho que hoje o nosso grande projeto de inovação é a graduação. A gente fez uma pesquisa super extensa com todas as grandes faculdades do Brasil e fora do Brasil. E o que a gente tem percebido é que ainda existe 3 grandes blocos educacionais: a escola, o colégio, a faculdade e a escola de negócios. Então, a escola de negócios é meio que a fase que você vai estudar numa escola de negócios quando você já estiver trabalhando, Uhum. para lapidar e para aprender coisas que você não aprendeu na faculdade. É como se fosse assim. Num mundo do passado, que é um mundo mais estático, é um mundo mais previsível, ele é um mundo mais padronizado, eu faço a faculdade para ter aquela grande formação que vai definir suas lógicas, a sua forma de pensar, que vai te dar grandes insights sobre o que você pode ser. Aí você vai trabalhar. E conforme você vai trabalhando, você faz um curso ou outro na escola de negócio, você faz um MBA na escola de negócio. O que a gente está fazendo é trazer a escola de negócios para a graduação. Então, por que as pessoas precisam esperar entrar no mercado de trabalho para ir beber da fonte da escola de negócio? A gente treina estagiários, a gente treina gerentes, aprendiz, a gente treina CEOs de grandes empresas. Uhum. E será que a gente não pode levar tudo isso para quem já está na faculdade hoje? Então, eu acho que hoje o grande projeto de inovação em termos de conceito é a graduação. Então, a graduação tem alguns pilares. É o que a gente faz todo dia, em termos de sala de aula, trazer professores internacionais do mundo inteiro para dar aula, para mostrar uma visão global, trazer as pessoas de referência do mercado, que é o que a gente chama de professor capa-exame, né, que são os professores que quem está vivendo, né, o presidente da Embraer foi capa da Exame. A Embraer é um baita de um case de transformação. Só que a gente não pode fazer um case da Embraer e ele mostrar pra gente quais são as respostas. E o aprendizado fica muito mais legal, né? E o aprendizado fica muito mais legal. Então, eu acho que esse hoje é um grande processo. Tem uma outra grande mudança que a gente está trabalhando, que é a evolução do LIT no que a gente está chamando de Exame Plus, né? Que é juntar tudo que a gente tem de informação com tudo que a gente tem de formação. Então, não tem motivo dessas plataformas serem separadas. Uhum. No fundo, as pessoas querem saber os temas. Então, elas podem se informar e formar sobre determinado tema. Então, essas coisas vão se misturar dentro da nova plataforma que está sendo desenhada e que em breve a gente espera apresentar para o mercado. E eu acho isso muito legal, porque se eu vejo uma notícia sobre o PIB, o PIB do Brasil cresceu 2%. Legal, mas você sabe o que é PIB? Se você não sabe, você clica aqui e aparece um vídeo Ai, que delícia. de 1 minuto e meio explicando para você o que é PIB. Então, existe todo um trabalho de indexação de conteúdo, né, dos 40 mil horas de conteúdo que a gente tem produzido, quase 50 mil horas de conteúdo que a gente tem produzido dentro do LIT. Caramba. Que a gente vai cruzar. Todo dia a gente tem, imagina, esse ano a gente vai fazer 300 eventos. Todos esses eventos estão na plataforma. Então, quando você fala assim, e aí usando IA generativa é muito legal, porque você consegue, de fato, linkar esses conteúdos. Linkar e expandir cruzamentos que às vezes são tão a gente óbvios. não pensaria, obviamente. Então, eu acho que a fronteira está aí, está em você, ao mesmo tempo, escolheu aprender alguma coisa, você pode ler as notícias que estão linkadas com aquilo. Eu estou aprendendo sobre fusões e aquisições e vejo as notícias da empresa que se fundiram hoje, nesse dia, para eu poder entender e ver um caso real. Então, eu acho que mesclar tudo isso de uma forma digital, organizada, super orgânica, super fluida em termos de capilaridade de canais e com a IA por trás, podendo fazer esses links, é uma forma nova da gente juntar formação e informação. E a graduação tem IA como base. A graduação tem IA como base. Explica um pouco aqui para a audiência como que vai funcionar essa graduação nova. O curso é um curso de administração. Então, basicamente, você tem as matérias de administração convencionais. A gente agregou outras matérias novas, principalmente soft skills. E a gente deu essa visão que eu já comentei, que é trazer professores da São Paulo, professores internacionais e trazer casos reais. Então, esse é um grande guarda-chuva de como vai ser
o programa de graduação. Mas transversalmente, a gente tem inteligência artificial. Então, hoje, a gente não acredita que seja possível alguém sair da faculdade sem saber inteligência artificial de uma forma muito profunda. Então, a gente vai ter matérias puras de IA, onde a gente vai desmistificar, explicar, né, o que é arquitetura de dados, o que é higienização de dados, o que é uma base de dados, como é que eu trato a base de dados, como é que eu tento chegar em modelos preditivos, etc., até chegar em algoritmos de inteligência artificial, todas as aplicações de IA generativa. Então, isso assim, é fundamental, tem que saber. E, paralelamente, como é que a gente aplica isso nas disciplinas? Então, você vai ter uma disciplina de finanças, tá. Aprendi a ler balanços demonstrativos financeiros. Maravilha. E como é que eu posso fazer isso usando IA? Então, a ideia central é que as pessoas sejam capazes de baixar a base de dados, programar base de dados de empresas. Eu baixei todas as empresas do setor tal da Bolsa, coloquei aqui numa plataforma de análise de dados e, com o meu conhecimento, eu consegui rodar aqui vários modelos que me deram uma análise. Então, é uma análise mais profunda, muito mais rápida, Sim, e com ganho de produtividade absurdo, né? Que é isso, né? Não adianta a gente ficar tentando ensinar uma coisa que está descompassada da realidade, né? Perfeito. Porque o cara vai sair da faculdade ou de qualquer outra formação e o mundo está rodando a 1000 por hora lá fora, né? É isso. E aí ele vai, É isso, né? não adianta. Cai e tropeça, né? É isso. O que aconteceu no passado que você tinha que fazer prova à mão e não podia usar calculadora? É. Essas coisas, até certo passo de desenvolvimento, é muito importante. Então, hoje, quando você vai numa discussão sobre pedagogia, que é o estudo de educação de crianças, de fato, você não pode deixar a criança muito próxima de um chat GPT, senão ela não desenvolve questões cognitivas importantes, Sim, inclusive no sim, desenvolvimento da alfabetização. Mas quando você está falando de adultos, né, tem um processo diferente, né? A gente fala de andragogia, né, mas pedagogia, aonde a gente tem que dar o ferramental. Então tem que ter aquele momento da aula que você faz a conta na mão, tem um momento da aula que você faz lá na calculadora, tem um momento que você faz no Excel, tem um momento que você tem que fazer agora o próximo passo, que é Vai testar quais conversar com o IA, modelos de IA vão resolver vão resolver os melhor. problemas. É. Então é mais uma aplicação, é mais uma ferramenta. Com a calculadora era mais rápida. A 12C, né? H12C. É. Com o Excel era mais rápido ainda. Agora vai ser mais rápido ainda, né? Sendo que tem uma exponencialidade nisso que a gente não pode Achei minha ignorar. 12C guardada na gaveta. Uma época eu tive ela no celular, era muito boa. É boa, tem até hoje. Essa é de boa. iPhone eu tive muito tempo, era muito boa. Devo ter, né? Porque ela era vitalícia, né? Só eu instalar de novo ela vai funcionar. Ela era boa. Uma coisa a menos para carregar. Agora, outro lado seu que é muito importante, você é um bastante influenciador de conselhos, né? E empresários. As pessoas, felizmente, te ouvem bastante. Como é que você vê o empresariado brasileiro lidando com a inteligência artificial? Eu vejo que a maior parte dos empresários, a maior parte do conselho não entendeu o que é inteligência artificial. Não, né? Eu também Não. tenho tido essa mesma impressão. Não. As conversas que eu tenho tido, elas são bastante truncadas. São. Confundem IA com investimento em cyber, não entendem a importância da governança no processo. Eu tenho tido conversas bem esquisitas. Eu tenho percebido que as pessoas confundem inteligência artificial com BI, por exemplo. Isso. Né? Não, nossa, a gente é super bom, cara, a gente usa Power BI. Eu falei, não, mas então, é outro tema. Um pedaço, talvez. Não é isso, né? E tenho percebido que as pessoas estão resumindo muito IA às IA generativas de aplicações. Então a pessoa, eu vou para Recife, pede um roteiro no chat GPT, fica maravilhado, acha que está usando IA. Assim, não, você está, mas uma camada muito pequena, né? E que a ideia, né, de você pegar um uso de dados e fazer aqueles sistemas de hipótese para chegar em modelos preditivos é uma coisa desconhecida. Então, eu vejo até pessoas que me chamam de lado, eu vou apresentar em conselho, conversar com empresários. Securato, fala sério, vai. Esse negócio vai passar? Você não precisa nem aprender isso aí, né? Então, não vai passar. Não é o metaverso. É isso, né? Não vai passar. É mais ou menos você voltar um pouco mais de 100 anos e falar assim, tá vindo energia elétrica aí. Ah, que legal, o que é isso? Imagina você explicar energia elétrica para alguém que nunca viu energia elétrica.
Imagina você explicar para uma pessoa que é uma tomada, né? Há 120 anos atrás. Ó, você vai ter na tua casa uma tomada. A pessoa, e o que eu faço com uma tomada? Não, você vai poder criar vários produtos que plugam na tomada e pegam essa energia para fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Ou seja, é muito intangível. Então, quando eu falo da ideia do professor de guiar a imaginação, o grande problema é que tem uma desinformação sobre IA, tem muitos mitos, os filmes são espetaculares, mas eles são exagerados, e isso cria na imaginação das pessoas a ideia de completa falta de noção, de eu não sei se existe, se não existe, se é verdadeiro, vai dominar o mundo, não vai dominar. Aí você vê um robô, você não sabe se é bom, se é ruim. Você começa a ver um humanoide, você fala, mais legal, então ele vai me servir. Você fala, não, mas ele vai me matar. E aí você cria aquelas ilusões, né, da IA ser um robô dotado de sentimentos negativos que quer nos exterminar. Que é uma coisa que não existe, não é factual, né? Não é possível ainda de acontecer uma tecnologia desse tipo. Mas as pessoas estão muito distantes. Então, eu acho que a sua iniciativa, por exemplo, aqui, de ajudar a desmistificar, ela é muito boa. Ainda bem que o Brasil é o país número 1 de videocast e podcast, para as pessoas poderem ouvir, abrir a cabeça e falar assim, calma, né? Se eu pudesse voltar no tempo há 120 anos atrás, parar para entender o que é energia elétrica e os benefícios que eu pudesse ter com ela, imagina você poder, invente negócios que se pluguem na tomada. Você poderia ter ganho muito dinheiro e transformado o mundo. Hoje também você pode ganhar muito dinheiro e transformar o mundo. Porque tem um monte de coisa que você pode fazer usando inteligência artificial desde que você consiga entender o que é. Eu tenho visto nos meus treinamentos, palestras e tal, chega um sócio, vira para mim e fala assim, mas qual ferramenta eu uso? Qual eu assino para minha casa? A gente lá é em 4 pessoas. Eu falei, não é Netflix, sabe assim, né? Aí você fala, pô, né? Eu vim dar um treinamento, né? Assim, o cara quer saber qual ferramenta ele assina, qual é o melhor custo-benefício. Não é custo-benefício, né? Aí o outro falou assim, não, aqui o problema tá resolvido, tá pacificado, porque todo mundo aqui é pacote Office e só usa o Copilot, tá resolvido. Falei, você realmente acha que o seu colaborador não está usando no celular, outra que ele aplicação. não usa em casa outra aplicação e que ele não mandou o resultado por e-mail, ou que ele não pega os documentos e não sobe lá? Não é melhor você saber o que ele está usando e como ele está usando do que, sabe, assim? Então, realmente eles acham que é assim, é a coisa do TI, às vezes. Né? Isso, e o check do cumprir, né? A coisa você está usando inteligência artificial? Claro, com certeza, vou no conselho, né, e falo, temos Copilot para a empresa inteira, o seu exemplo é muito bom. Eu achei muito verdadeiro. Mas eu tenho ouvido, sabe, assim, eu fico um pouco meio, meu Deus. E o nome inteligência artificial é muito ruim, né? Porque ela não é tão inteligente assim, né? Ela que é uma tecnologia boa, né? É uma tecnologia boa, bem treinada, é muito diferente, né? No sentido do aprendizado de máquina, né? Que, que a gente viu lá atrás, você fez com o Watson, né? Você ensinou o Watson a aprender, né? Isso é muito legal. Agora, passados 10 anos com a capacidade computacional que a gente tem, é maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Só vai, nesse sentido, só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu acho que a gente tem um aumento da velocidade, né? Lembra quando mudou pro 3G? Era um fenômeno. Nossa, era maravilhoso. O 4G era uma loucura. O 5G, então... Nossa. E imagina quando for o 8G. Então, ou seja, a velocidade da internet, a gente vai transmitir dados cada vez mais rápido. E tem a ruptura da computação quântica, que a gente vai processar os dados muito mais rápido. Então, tudo que a gente está vivendo, de fato, vai ser acelerado brutalmente nos próximos 5 anos. E eu acho que as pessoas não estão preparadas para isso. Elas ainda encaram a inteligência artificial como mágica. É uma tecnologia que eu não entendo, né? Eu fico batendo papo com o ChatGPT, acho incrível. Uma loucura isso. Né? As pessoas estão ficando amigas do ChatGPT. Outra loucura. Outra loucura, né? E vamos lá, né? Não é nem inteligente nem artificial, né? A inteligência é uma propriedade da matéria orgânica. Só seres vivos são inteligentes. Quando a gente fala, então, o que a gente está falando é basicamente de algoritmos, matemática, estatística. A gente está falando de programação, né? É uma coisa bem, bem ao contrário do que se vende, né? E é isso que você falou também, né? Por outro lado, fazendo a comparação com a eletricidade,
quem tiver um negócio plugado ou bem conectado na tomada, nessa nova tomada, também sai na frente, roda mais rápido, roda na frente, né? Tem que ter esse entendimento, Tem. E isso assusta, nas conversas que eu tenho tido com grandes né? empresas, assusta, porque a pessoa fala, me conta um caso de sucesso, então, de A. Aí você fala do Mercado Livre, você fala do iFood, quais são casos espetaculares de uso. Sim. Então, por exemplo, o iFood, você pede uma comida no iFood, uma refeição, e ele fala, em 22 minutos está na tua casa. O que é isso? Isso é análise de dados. Análise de dados, né, e uma predição. Né, de tanto te entregar a comida naquele dia, naquele horário, naquela semana do ano, com aquela temperatura, ou seja, com todos os eventos possíveis que eu posso jogar no algoritmo, ele calcula. Mas você fez milhões e milhões e milhões de uso daquele algoritmo para depois de você entregar quase 100% das pizzas em São Paulo, você sabe quantas pizzas a sua pizzaria vendeu. Aí na segunda-feira eu falo, quer comprar farinha? Né? E se você for ver, os grandes varejistas hoje, os grandes supermercadistas, aliás, hoje, um atacadista, um supermercadista vende 60, 70, 80, 90 bilhões. O iFood vende esse ano provavelmente 130 bilhões. Ele não tem nenhuma loja. Né? Então, as pessoas falam assim, não, mas também eu não vou conseguir ser o iFood, né? Certo? Aí assusta. Aí eu falo, bom... Mas deve ter algum lugar na sua empresa que o seu ponteiro vai rodar mais rápido se você colocar a IA. Exatamente. Vamos pensar juntos um pouquinho? O melhor momento para plantar uma árvore é 20 anos atrás, né? O segundo melhor momento é hoje. Então começa. Né? É difícil. É que eu gosto muito, né, de dar aula, de ensinar também, então é prazeroso estar e trocar e aprender e ver quando faz diferença, mas realmente é uma confusão do que é ferramenta com o que é a tecnologia, que se é do bem, se é do mal, se vai dar certo, e quando entra no corporativo, então, que as possibilidades são infinitas, né? Infinitas. Aí ou rola a trava, ou rola não, tá aqui, tá, tudo bem. Entregou. Eu tenho um chatbot. É isso. A época do chatbot era muito boa. Aí vira isso, eu tenho um chatbot. Igual as áreas de inovação que surgiram uma época, né? As pessoas faziam a área de inovação fora da empresa. A galera do ping-pong e bermuda trabalhando. Nós temos uma área de inovação que é sensacional. A gente, vamos montar um prédio, aquela é a sala da inovação. Falei, pronto, já não funcionou, né? Já errou, eu participei de vários modelos desse. Você acredita que a IA pode ajudar o Brasil a ser uma referência global em educação? Ou o que precisaria ser feito? Eu acho que o Brasil está longe disso. Está longe. Tá. Mas eu acho que como todo mundo está começando a corrida, o trem está passando para todo mundo, a gente tem chance se a gente quiser fazer. Então, tem uma ambiguidade em tudo que eu estou falando. Né? O Brasil tem déficits educacionais brutais. A gente tem visto... o Brasil teve uma melhora significativa em educação, a pandemia piorou. Destruiu tudo. Ela deu uma bela... Então, por exemplo, antes da pandemia, a gente tinha conseguido adequar, sincronizar a idade série. Né? Quantos anos a pessoa tem, que série ela tá. O Brasil tinha um desencontro disso. Uma pessoa de 18 anos na quinta série. De 17 anos na quinta série. Isso conseguiu ser resolvido durante 2 décadas. Com a pandemia, a gente piorou isso. Então, agora a gente está piorando de novo com os bets. As pessoas estão usando recursos escassos para fazer apostas esportivas. De comer. Deixando de fazer tudo, inclusive abandonando graduações, abandonando escola técnica, abandonando, eventualmente, um colégio particular que poderia dar uma instrução melhor, né, do que, às vezes, o colégio, uma escola pública, que tem muitas escolas públicas boas, mas tem muitas que não deixam a desejar. Então, veja, por um lado, o Brasil perdeu em educação depois de ter conquistado ganhos substanciais. Mas, por outro lado, a mudança é tão brutal que, por ser brutal para todo mundo, ela pode oferecer um processo de aceleração. Então, trazendo um exemplo de outro tema, a China, né, que há décadas atrás era super atrasada, e que não passou pelas evoluções dos sistemas de pagamento que nós passamos, né, ela pulou algumas partes de pagamento. Você tinha que pagar tudo em dinheiro. Um dia você chega lá,
E você já paga tudo com o aplicativo. Né? Então, eles pularam, por exemplo, a parte do cartão. Uhum, No claro. cartão, né? Então, o Brasil pode pular algumas coisas. Né? Vários países estão adotando inteligência artificial dentro do seu currículo de uma forma extremamente extensa. Né? Eu acho que a China é um grande exemplo disso. Hoje você olha os números de inteligência artificial em termos de pesquisa, 50% dos artigos acadêmicos sofisticados, publicados em revistas sofisticadas acadêmicas, têm o download feito na China. 50% dos downloads são na China. É muita coisa. É muita coisa. Quase um terço dos artigos acadêmicos AAA tem pelo menos um autor chinês. Sim, eu agora nesse mundo da IA, no mestrado, é um monte de autor chinês. Um monte de autor chinês. Todos eles. Que é uma coisa que não se via Uhum. no campo educacional, principalmente universitário, no mestrado, no doutorado, em pesquisas acadêmicas. Isso não existia. Né? A gente está vendo... Estou falando da China, porque a China é um país complexo, grande. Falar da Finlândia é moleza, né? A Finlândia está na frente. A Finlândia está na frente faz 100 anos, faz 50 anos. É Dinamarca. É isso. Eles também estão fazendo, né? Mas eles estão fazendo muita coisa em educação há muito tempo. Uhum. Então, eles têm uma vantagem competitiva nesse sentido, mas também não estão ficando para trás nessa onda, porque eles poderiam não fazer agora. Então, eu acho que para o Brasil tem possibilidades. É claro que quando a gente vai para uma inteligência artificial um pouquinho mais profunda, ela requer conhecimento de matemática, que é um grande calo da educação brasileira. 80% dos erros de matemática acontecem porque as pessoas não entendem a pergunta. Elas não entendem a pergunta porque elas não sabem língua portuguesa. Elas não sabem interpretar um texto. Elas têm uma dificuldade de leitura. Né? Então, assim, precisa... Eu acho que o Brasil conseguiu transformar num problema de Estado e não num problema de governo vários temas. Então, a evolução do Brasil passou pelo processo de redemocratização, passou pelo processo de controle inflacionário, depois um grande endereço de temas sociais, inclusive a questão da educação, que a gente melhorou bastante. Mas a gente ainda não conseguiu pegar a educação para valer e fazer um projeto de Estado de 20 anos. O que a Coreia do Sul fez, o que outros países parecidos com o Brasil conseguiram, dentro de uma organização institucional, fazer. Mas o Brasil precisa passar por isso. A educação demora. Você pegar uma criança... E qualquer coisa que se fizer agora são efeitos que vão ser vistos ou sentidos ou aproveitados só por daqui, sei lá, 2, 3, 4 gerações. Eu acho que assim, a gente precisa, nesse processo, tem áreas que a gente pode acelerar. Ensino técnico é uma coisa que o Brasil deveria fazer, porque o ensino técnico dá emprego. E dá um emprego muito acima da renda média. Então as pessoas poderiam fazer mais ensino técnico. Mas existe uma noção de que o ensino técnico não é bom o suficiente. Existe uma noção de que o ensino técnico ele é para pessoas que estão muito abaixo da graduação. Aí as pessoas fazem uma graduação ruim, não conseguem remuneração. Então, eu acho que seria um momento da gente ter coragem de fazer coisas diferentes. Da gente, por isso, usando o apelo da IA, romper um pouco essa barreira. Eu acho que é possível. Eu vou abusar a última pergunta aqui com você, porque a gente já está aqui falando... Porque eu te falei, com você ficaria horas conversando e só aprendendo. Aquele momento securato economista, o que você vê, né, nesse cenário que a gente está traçando aqui, vivendo, né, com tarifaço, com IA, com o emprego, pleno emprego... parece que as coisas estão indo super bem, mas ninguém está muito corajoso, né? Que cenário econômico você vê para o Brasil nesse contexto mundial? Eu estou vendo... O cenário é muito difícil. E a gente está conseguindo ter alguns números bons, mas, como, por exemplo, o número do emprego, mas ele é um número muito perigoso. Então, eu acho que o Brasil conseguiu... em 2024, 2023 e 2022, ter 3% de crescimento ao ano. Isso é muito bom. Principalmente num ciclo pós-pandêmico. Porque a pandemia é como uma guerra. Você entra numa crise, os estados colocam dinheiro na economia, a economia passa a crescer. Aí você sai da guerra, você sai da pandemia. Quando você sai da pandemia, você precisa pagar essa conta.
Então, você tira dinheiro da economia. Então, as economias tendem a desacelerar. Então, o Brasil passar 3 anos seguidos com um crescimento de 3% foi muito razoável. Quando a gente olha a inflação ela perdeu um pouco o controle, está acima da meta, mas ela tende para a meta. Então, apesar de todos os erros, a questão fiscal totalmente descontrolada, gasto público nas alturas, a inflação, ela, por incrível que pareça, no ano que vem, ela tende para a meta. Né? Mais para o meio do ano que vem, daqui a talvez 12 meses. Quando a gente olha o emprego, a gente teve agora recentemente o melhor número de desemprego da série. Né? O que é muito curioso, porque significa que, em tese, as pessoas estão empregadas. Mas o que está acontecendo é que a gente tem... Lembra, desempregado é aquele que procura emprego. Uhum. Então, a gente tem um monte de gente que não está procurando emprego. Quem desistiu ou quem não está nem aí. Quem desistiu, por exemplo, não está procurando emprego. E as pessoas, o brasileiro, ele é muito sagaz, né? Ele improvisa, ele inventa. Então, as pessoas estão se ocupando, não no emprego formal, mas fora do emprego formal, ou seja, a informalidade, no comércio, etc. Muitas pessoas ganhando muito benefício. Então, o volume de benefício cresceu drasticamente. Obviamente, o custo desses benefícios também refletem isso, né? Uhum. O custo de benefícios aumentou vezes 5, né? Era 30 bilhões há poucos anos atrás, está em 150 bilhões. Então, ou seja, a gente tem um estado que o Brasil está muito capenga. Uhum. Né? Nossa taxa de juros está muito elevada, né? O dólar está sob controle por questões que não dependem da gente. E o ambiente externo é muito, muito, muito complexo. Né? O mundo passa... Então, assim, esse é o Brasil. Tá? O mercado, ele já entendeu que até a eleição nada muda. Então, o governo atual não vai endereçar a questão fiscal, não vai trabalhar otimizações dentro do orçamento, não vai privatizar para trazer caixa extra. Ou seja, todo mundo já entendeu que assim, o governo é esse. Esse governo, morno assim nós até vamos ver morno até a eleição e, sob certo aspecto, torcer para que a gente tenha alternativas. E aqui eu não quero polarizar, porque nós não precisamos de um governo de extrema esquerda e de extrema direita. A gente precisa de um governo que componha, né, e tire grandes fricções. O Brasil é um país maravilhoso. Se não atrapalhar muito, ele vai. Né? Não precisa fazer tanta coisa assim. Você sempre falou isso. Independentemente do governo, você sempre falou isso. É verdade. Né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Então, assim, olhando as empresas, eu tenho visto que eu falo muito de um negócio de... a gente, economista, tenta, para ser didático, usar algumas letras. Então, a gente fala assim, o mundo está andando aqui, de repente vem uma baita de uma crise e aí melhorou. A gente fala, é uma economia em V. Né? Tem a economia em W também. Ela cai, ela melhora. Quando você vê, ela cai de novo, ela melhora, faz um W. Tem a economia em L, né? Ela cai e não volta. Não volta. Né? Caso, por exemplo, da Venezuela, né? Na economia em L. Então, eu falo muito da economia em K. Né? Porque a letra K ela tem 2 perninhas, uma para cima e uma para baixo. A economia em K é o seguinte: algumas empresas vão aproveitar as oportunidades e vão conquistar mercado e vão crescer. Algumas empresas não vão conseguir superar esses obstáculos e vão cair. E aqui tem um ponto, né, para quem é empresário, para quem é executivo, para quem está trabalhando, que é muito relevante, que é o seguinte: nos grandes momentos de dificuldades, os negócios médios não suportam. Sobram só os bons. Então, quem é muito bom, quem tem força, quem tem vontade, aquela conversa que a gente teve no começo do empreendedor, quem sabe que vai passar por um momento difícil e está pronto para superar, vai conseguir estar na ponta do K que cresce. Agora, quem não está pronto, quem está muito alavancado, quem não conseguiu inovar, quem não consegue acompanhar, vai devagarinho e morrendo. Então, o mundo vive uma economia em K. É um caos, é um desespero de informação, porque é tarifaço, é guerra, é um conjunto de informações que a gente não tem mais um mundo em paz. As notícias ruins são realmente muito ruins. Uhum. A gente tem um Brasil que, poxa, piorou bastante. Então, mas e aí?
Tem muito empresário muito feliz. Tem muita gente no mundo inteiro. Porque uma parte do mundo vai ganhar dinheiro, uma parte do mundo vai perder dinheiro. Então, por isso que a economia em cá hoje é o mais relevante. Você tem que se preparar para estar na ponta certa. Tá? É fazer parte disso. E como país, a gente vai se arrastar por um tempo até a próxima eleição. E essa é a beleza de um processo democrático. A gente vai fazer escolhas melhores, escolhas piores, e tudo bem, daqui a 4 anos tem outro. Isso para a história de um país, 4 anos não é nada. Para nossa vida é péssimo, né? Porque a gente está louco para ter... nos meus 20 anos eu não consegui pegar um vento a favor, né? Eu queria muito, como empreendedor, eu queria muito um ventinho a favor para vir um ano, mas não tem, né? Não aconteceu. Não tem. Então, é isso que eu estou vendo agora para a economia brasileira. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada, professor. Obrigado, Obrigada por ter vindo. Obrigada por essa aula maravilhosa do começo ao fim. Imagina, para mim é uma honra. Parabéns. Obrigada. Adorei ouvir os outros episódios. Ah, que bom. Adorei. Que bom. Uma grande contribuição. Parabéns. Muito obrigada. E ficamos aqui. Eu vou deixar todos os links de Sampo, LIT, tudo aqui no descritivo do vídeo. E até o próximo IA Trendcast. Obrigada.